Olá, quero saudar você com a santa paz do Senhor Jesus, em um momento onde está o tempo nublado, chovendo. Olá, eu quero saudar você com a santa paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo o entendimento. Esta paz esteja sempre em nós, em cada dia de nossas vidas. Olá, quero saudar você com a santa paz do Senhor Jesus. Esta paz que excede todo entendimento, esteja em mim, esteja em você, esteja em nós. E é com muita alegria que eu venho neste momento para compartilharmos algo maravilhoso do meu coração para o seu coração, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 7, e o verso 24 em diante, que fala sobre a mulher cananeia. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Onde Jesus está, há alegria, há júbilo. E claro, e queremos estar sempre perto dele, todo momento de nossas vidas. E aqui não foi diferente. Não tinha como esconder a luz do mundo. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Ela ouviu falar de Jesus. Imagine se todos ficassem calados e guardassem segredo e não falassem que Jesus estava ali naquele lugar. Como essa mulher ia ficar sabendo, não é? Mas a gente sabe que todas as coisas há um propósito da parte do Senhor, porque onde Ele está, acontecem milagres e maravilhas, porque Ele é o Senhor. E a mulher a grega, Ciro-Fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha que diálogo bem complicado quando a gente vai pensar sobre o lugar que esta mulher estava. Mas a gente entende que há pessoas que elas têm a humildade, a submissão e reconhecer que ali estava o próprio milagre e Senhor do milagre. Ela estava no lugar certo, no momento certo, diante da pessoa certa. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Olha que coisa! Quanta humildade e quanta fé em uma pessoa que era de uma outra nação, que não tinha os costumes dos judeus, mas era alguém que precisava de algo da parte do Senhor Jesus. Então, ele disse-lhe: por essa palavra, vai. O demônio já saiu de tua filha. Indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Há muitas pessoas perturbadas, por espíritos malignos, mas o Senhor é o Senhor que liberta. Ele é o Senhor que cura de enfermidades, seja enfermidades físicas ou também de ordem espiritual, porque existe. Mas nós sabemos também que naquele diálogo a mulher ela vinha interceder. E a gente pode entender uma lição muito importante. O intercessor. A importância do intercessor na vida de alguém é um diferencial muito grande, porque são batalhas que são árduas, mas são vencidas, porque quando se há um intercessor, o céu também se move. E hoje vemos que há muitas pessoas que são intercessoras também, e que nunca venhamos a deixar de interceder por alguém. Às vezes é alguém que nem é tão próximo de nós, mas a gente diz assim: eu vou orar por esta causa, eu vou orar sobre este assunto para o Senhor dar vitória, porque além de interceder, já se coloca também a fé naquele que pode fazer todas as coisas. Ele é o Deus de mudança, ele é o Deus que faz coisas tremendas na vida do ser humano.
coisas que o ser humano jamais teria como resolver, porque não tem meios, não existe possibilidade de nada. Mas quando o Senhor chega, as coisas acontecem. E é muito bom sabermos que há um Deus que cuida de nós, que se importa com nós. Mesmo que você não tenha um intercessor hoje para orar por você, mas que se coloque também no lugar de intercessor, porque Deus, ele toca corações, e o Espírito que está em mim, que está em você, vai estar também em outras pessoas. Falo em relação ao Espírito de Deus, porque ele discerne todas as coisas. E quem anda no Espírito também discerne coisas espirituais, e de ninguém é discernido. Então é muito bom quando andamos em espírito, porque ele inquieta, ele acorda alguém para orar por alguém, ele às vezes fala o nome, ele coloca na mente aquela pessoa e a pessoa vai entender aquela comunicação. Eu preciso orar por essa pessoa. Deus me tocou, o Espírito Santo falou comigo através de uma mensagem, de um sonho, de um pensamento, de uma ação que vai ficar muito clara. Então, que possamos também ser intercessores para estarmos diante do Senhor e também ser misericordioso com a causa do nosso próximo. Existem situações que as pessoas elas procuram problemas, elas procuram lutas, elas procuram provações. Sim, porque muitas vezes se coloca em lugar de responsabilidade, sabe que as coisas que procedem ali não vêm de Deus e insiste com coisas que tem consciência de que Deus não quer aquilo para a vida dela. E insiste e paga-se um preço muito alto pela desobediência ou pela incredulidade, pela teimosia, seja como for, que possamos também ser obedientes ao Senhor. E quando for interceder por alguém, se Papai do Céu não colocou no seu coração para orar a respeito de algo, peça para Ele confirmar. Se você realmente deve ser intercessor pelaquela causa específica ou por alguém específico, porque Ele fala, Ele toca os nossos corações. Muitas vezes podemos nos colocar em risco por não vigiarmos. E a vigilância, ela tem que ser constante na vida do cristão. Seja o cristão intercessor, seja o cristão que é obediente à palavra de Deus, seja o cristão que está se esforçando cada vez mais para estar diante de Deus. Eu não sei qual é a sua posição, se você está se esforçando mais e mais para estar perto de Deus, se você é um intercessor ou se você está intercedendo de uma maneira equivocada. Peça orientação ao Senhor. Peça que o Espírito Santo fale ao seu coração, porque tem muitas coisas hoje que podem também confundir a mente do cristão. Por isso que a palavra ela nos convida a andarmos em espírito, porque quando andamos em espírito, nós discernimos coisas. E o Senhor, ele quer dar para nós discernimento, para que assim possamos salvar tanto a nós como também outras pessoas, porque os dias são maus, são difíceis e muitas vezes é um mal que ele se origina dentro do próprio ser humano, por causa da legalidade, por causa de palavras que são proferidas que não agradam ao Senhor. Cuidado, existem chaves que vai abrir portas e portas que não são do agrado do Senhor. Então, que não venhamos a cair em situações que venham comprometer a nossa vida espiritual e muitas vezes compromete até mesmo a vida física, a vida moral, a vida social, a vida familiar, a vida no trabalho, no ambiente de trabalho. Então, que possamos ser cristãos, que saibamos interceder, que saibamos procurar cada vez mais estar aos pés do Senhor Jesus e que possamos também pedir ao Senhor discernimento. Então, que o Senhor ele continue conosco hoje e sempre e que os nossos corações estejam alinhados com os planos do Senhor, para que assim possamos vencer essas batalhas em dias tão adversos que vêm uma atrás da outra
E se não formos intercessores, se não nos colocarmos diante do Senhor em oração constante, em vigilância e permanecer diante da vontade do Senhor, não se vence nenhuma batalha. Mas quando nos colocamos diante dele, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E eu quero orar com você. Senhor Jesus, que cada vida, Senhor, que cada pensamento, que cada coração, que cada fala, que cada joelho, Senhor, de um intercessor, Deus, que ele possa estar intercedendo pela pessoa certa que o Senhor colocou no coração, que ele tenha discernimento para interceder e que ele possa, sim, ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Que cada um de nós, Senhor, possamos aprender mais e mais de Ti, que possamos nos esforçar mais e mais para estarmos diante da Sua vontade, diante da Sua presença, para vencermos os dias maus, esses dias tão adversos, que vêm com tanto impacto, que vem com uma batalha tão árdua para nos destruir, mas o Teu sangue há poder, Senhor. Que vidas neste momento sejam transformadas, recebam mais de Ti, Senhor. Receba a cobertura do Espírito Santo, receba o revestimento, receba as armas espirituais para guerrear e vencer em nome de Jesus. Então, que cada momento de nossas vidas possamos sim ter um principal propósito, estar diante do Senhor, para que sejamos guiados por Ele de acordo com a sua vontade. E cada intercessor interceda com entendimento, com discernimento, e não precisa falar para ninguém que você está intercedendo, que você está em batalha por alguém. Às vezes é um filho, às vezes é um companheiro, às vezes é um vizinho, às vezes é o líder da sua congregação, ou outras autoridades eclesiásticas, às vezes é o patrão, e a pessoa ela entra naquele campo de batalha para guerrear, intercedendo pela vida de alguém. E a gente sabe que quando se intercede existe um diálogo e também a fé, a humildade, como esta mulher, ela nos mostra aqui neste texto sagrado, a sua postura, uma pessoa de uma nação diferente, mas que entendeu que ali estava o Senhor do milagre, Jesus Cristo, o próprio milagre. Que privilégio! E eu e você também temos este privilégio, porque todo momento que quisermos estar diante dele, nós estamos. E por que não viver com ele constantemente, 24 horas por dia, para que assim possamos desfrutar cada vez mais de tudo aquilo que ele concede para nós. E eu quero compartilhar também com você este livro maravilhoso, Os Três Viajantes do Tempo, uma leitura muito boa que vai impactar a sua vida e a vida de sua família. E que cada dia de nossas vidas possamos aproveitar o nosso tempo com obras, com ações que tragam mudanças significativas para a nossa vida. Que não venhamos a desperdiçar o nosso tempo, mas sim aproveitar o máximo para produzir conteúdo, para novos conhecimentos e principalmente para buscar ao Senhor e dar-lhe glória por toda a sua bondade conosco. E eu quero agradecer a cada pessoa, porque o canal é pequeno, mas é muito bom ter você aqui comigo. Eu só não consigo fazer nada, mas quando nos unimos, somos muito fortes. E que tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E você que ainda não aceitou a Jesus, aproveite, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, que pode fazer agora. Abra o coração para Ele, convide Ele para fazer morada no seu coração. E você que deixou os caminhos do Senhor por algo que lhe chateou, ficou aborrecido, volte, porque aborrecimentos sempre vamos ter. Nos entristecemos com coisas que às vezes alguém faz, alguém diz, mas olhe para Jesus e prossiga, porque Ele é quem tem o melhor para você. As pessoas podem até ter coisas boas da parte do coração ou não, mas em Jesus você nunca vai se decepcionar.
e que assim possamos seguir juntos e nos encontrarmos no céu. Outra coisa muito importante: escolha sempre Jesus, nunca Barrabás. Então aqui vem mais uma pérola do meu coração para o seu coração nesta semana que já iniciou e que possamos vencer esta semana para a honra e glória do nome do Senhor Jesus e a alegria nossa. E também saiba que você tem uma intercessora para estar aqui com você. Um abraço e fique na paz do Senhor Jesus. Não desanime, prossiga olhando para o alvo que é Cristo.